Edminho Pinheiro alega que a Federação Goiana terá que engolir a boa campanha do Goiás nessa Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui as palavras do presidente do Conselho Deliberativo, a Rádio Band News de Goiânia, enfim, o que disse, a respeito desse, mais uma vez, o Goiás sendo prejudicado, por que não, pela arbitragem nesse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Quero comentar com vocês também a novidade no banco de reservas, nesta última partida também fora de casa. O atacante é uma das apostas da diretoria alviverde para a sequência das próximas temporadas, e também como ficou as probabilidades após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com o time esmeraldino entrando em campo. Quais são as chances do Goiás em relação a Libertadores, Sul-Americana, Z4 também muito próximo, da gente cumprir o primeiro objetivo. Quero trazer os números para vocês e conversar, minha perspectiva, enfim, minha expectativa, melhor dizendo, para essa reta final de Série A. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar aqui com vocês em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receberem as nossas atualizações das notícias aqui dos bastidores do maior do Centro-Oeste. Eu vou estar deixando inclusive a minha análise do pós-jogo de ontem, no empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino, vai estar na tela final e o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Só antes de começarmos, quero passar um recadinho importante aqui para vocês, da Alternative Bike Shop, para você adquirir a sua bicicleta nova, inclusive com R$100 de desconto, tá? Uma promoção exclusiva para essa reta final de ano, por apenas R$1.100, bicicletas novinhas, Aro 29, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Ela que está localizada no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, mas para você que mora em Goiânia mesmo, Senador Canedo, Trindade, pode entrar em contato com a galera, que certamente pode fazer a melhor opção para você com essa baita promoção, nosso apoiador aqui do canal. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Instagram, já vai lá e chama ele, para você adquirir a sua bicicleta nova por apenas R$1.100 com a Alternative Bike Shop. Quero começar o nosso vídeo de hoje para trazer inicialmente as estatísticas, as probabilidades segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, todos os créditos aí a galera. Primeiramente sobre o objetivo inicial do Goiás, que inclusive a própria comissão técnica, os jogadores e a diretoria, porque não, ainda cravam que o principal objetivo do Goiás nessa Série A do Campeonato Brasileiro é primeiramente chegar aos 45 pontos, o que não será tão necessário, no máximo com 43 já vai se salvar nessa Série A. Eu sou até mais pessimista ou otimista, vai depender da visão, acho que 41 pontos já salva nesse Campeonato Brasileiro, mas a diretoria deixa claro, primeiro um objetivo, depois para partir para o outro. Eu acho que esse também deve ser o pensamento correto. Em relação então ao primeiro, ao rebaixamento, hoje o Goiás inclusive diminuiu a sua porcentagem em 10% em relação à última rodada. Isso porque mais uma rodada já se passou e o Goiás manteve essa distância de atualmente 9 pontos para o primeiro time dentro do Z4. O Goiás inclusive hoje é o 8º melhor time, se assim podemos dizer, em relação a rebaixamento. Apenas 0,43% hoje a chance do Goiás jogar a segunda divisão. Então muito pouco, realmente muito pouco mesmo, com seus 37 pontos. Na teoria, como eu falei para vocês, na pior das hipóteses, mais 2 vitórias nesses últimos 11 jogos, já escapa o Goiás, no caso, de jogar a segunda divisão no ano que vem. Inclusive outros times com bem mais chance, como por exemplo o Santos com 4,2%, o São Paulo com 4,6%, assim como o Botafogo, o Bragantino com 5,2%, então realmente bem maior. Os mais cotados, segundo a UFMG, em primeiro lugar o Juventude com 99%, em segundo o Atlético Goiano com 92%, em seguida com Cuiabá 55% e o Coritiba com 54%. Vale lembrar que nessa segunda-feira, Atlético Goianiense e Internacional encerram a 27ª rodada. O segundo objetivo, Copa Sul-Americana, aí sim o Goiás hoje é o mais cotado para a classificação nessa competição internacional. Segundo a UFMG, 74,1% a probabilidade do Verdão, no caso de terminar entre os 14 melhores, Esse ranking considera o G8 da Libertadores, então automaticamente os 14, na teoria é só do 7º colocado ao 12º que vai para a Sul-Americana, mas com a abertura de mais 2 vagas na Libertadores, formando um G8 e também formando um G14, se assim podemos dizer, do 9º colocado até o 14º, indo para a Copa Sul-Americana. Inclusive pode abrir uma vaga a mais, caso o São Paulo conquiste a final contra o Independente Del Valle. Na minha opinião, o time do Equador é o favorito, mas é um jogo só, por que não? A gente pode até torcer para o São Paulo ser o campeão e abrir uma vaga, caso seja necessário, do Goiás ficando ali embaixo, mas eu não acredito que vai precisar ficar na 15ª colocação
para ir para um torneio internacional, acho que até desvaloriza bastante, né, a competição. Mas enfim, hoje a chance do Goiás em 74%, se a gente considerar um eventual 15ª colocação ainda classificando, eu colocaria tranquilamente o Goiás com umas 85% de chance, né, para a classificação. E para a Libertadores, hoje o Goiás ainda deu uma caída em relação à última rodada, isso porque o América Mineiro venceu o Corinthians, né? O Goiás hoje é apenas, entre aspas, o 9º time com mais chances, aparece com 12%, segundo a UFMG, e o América Mineiro, após essa vitória, né, jogando dentro de casa, aumentou as suas chances, tomando a 8ª colocação do Goiás, dos mais ranqueados para a classificação na Libertadores, com 20,7%, mas ainda assim, né, continuando em uma boa situação. O Goiás permanece na 9ª colocação, 37 pontos, inclusive abriu 3 de vantagem ao primeiro time fora dos 10 melhores ranqueados, né, então já é uma baita campanha para essa reta final, e terá nessa sequência agora 2 partidas com um confronto diretos, né, visando ali vaga, todos primeiramente buscando o primeiro objetivo, né, os 45 pontos, mas também de olho em uma vaga em competições internacionais. Botafogo na outra quarta-feira, né, na Serrinha, e também dentro de casa contra o Fortaleza no domingão. Encerra essa sequência direta contra o Ceará lá no Castelão, também nessa sequência de equipes que estão na 15ª até, no caso, na 10ª colocação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa tabela de classificação, sobre os rankings também da UFMG, se você concorda, se você acha que o Goiás está melhor, né, se assim podemos dizer, jogar uma Sul-Americana do que a Libertadores. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vai lembrar que o América Mineiro, hoje o 8º colocado, só a 2 pontos atrás, e o Atlético Mineiro, o 7º, a apenas 3 de distância do maior do Centro-Oeste. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre mais uma declaração polêmica do Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, mais uma vez jogando lenha na fogueira, né, em relação à Federação Goiana de Futebol. Após o empate contra o Bragantino, ainda neste último domingo por 1-1, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, valeu demais a galera aí pela cobertura, deu mais uma declaração polêmica a respeito da FGF, né, abre aspas para o que disse o mandatário esmeraldino. Todo jogo é isso, cada vez a FGF faz mais pirraça, mas não tem problema. Quanto mais pirraça, mais nós vamos falando internamente que é contra tudo e todos. Federação, nós iremos fazer uma belíssima campanha, mesmo você não querendo. Paciência, vocês vão ter que engolir o Goiás, igual o Zagallo falou na Copa. O Goiás vai representar o futebol goiano de maneira brilhante na Série A do Campeonato Brasileiro, querendo vocês ou não, fecha aspas, né? Mais uma declaração forte do Edminho Pinheiro. Eu acho até, assim, correto. Acho que poderia ter um pouquinho mais de imposição, né? Acho que pode ser uma palavra correta, dentro da CBF, né? O Goiás cobrar mais ali internamente, presencialmente, mas só de não ficar omisso, eu fico muito com raiva disso. Inclusive, eu vi até vários comentários de torcedores do Palmeiras, né, no meu vídeo contra o Flamengo, né? Comentando que no Palmeiras não tem esse tipo de declaração, que a galera fica muito ali nas escondidas, e eu acho que isso é verdade. Acho que incomoda bastante, principalmente para nós torcedores, não ter nenhum tipo de representação por parte da diretoria. Parece que tá tudo bom, os jogadores ficam calados, né? No Goiás não, tanto todo mundo ali acaba cobrando, obviamente trazendo os créditos, né? Porque se fosse pro Goiás só falar de arbitragem, praticamente não iria enaltecer nada, né, dentro dos jogadores nas últimas rodadas, porque realmente vem sendo prejudicado pra caramba nessa Série A. Mas pelo menos dando um tapa a cara, e falando realmente o que está acontecendo dentro dos bastidores, mas na minha opinião poderia ter uma cobrança, né, mais sincera. Inclusive o próprio presidente da Federação Goiana, o André Pita, ainda nessa entrevista à Rádio Band News, falou que está à disposição do Goiás, dentro dos times também no Campeonato Brasileiro, do futebol goiano, e que quer buscar também essa representação na CBF. Então acho que deve ser o melhor caminho, apesar do clima já meio ruim desde a final do Campeonato Goiano, né? Quando o Goiás, o próprio presidente falou que se ganhasse o estadual iria jogar a taça no lixo, né? Acho que poderia ter pegado um pouco mal, mas é a verdade, sabe? Eu acho que não precisa ficar de rabo preso também, mas as atitudes corretas devem ser tomadas da forma que tem que acontecer, né? Outras palavras também importantes que disse o Edminho Pinheiro, abre aspas, ele só deu cartão amarelo para o Goiás, tirou o Pedro Raul e o Sávio do jogo. Parece aqueles árbitros de pelada, sem expressão alguma, que só apitou Série C e Série D nesse ano. Inclusive ele falou que não tem nada contra as competições, mas que a Série A, o nível de exigência é diferença. Eles tentaram de tudo para o Bragantino ganhar, já que vem de uma fase ruim nessa Série A, inclusive de São Paulo, né? Então eu até peguei esses números, 5 cartões amarelos para o Goiás e nenhum para o Bragantino, né? Incrível, sendo que o jogo estava assim, até que controlado, teve aquelas brigas ali entre um ou outro jogador. Então geralmente quando acontece isso, dá amarelo para um
e para outro, né? O árbitro deu só para o Goiás, acho que é o José Mendonça, esqueci o segundo nome dele aqui, sendo que 2 deles tiraram, né? Tanto o Sávio do jogo contra o Botafogo e principalmente o Pedro Raul. Também falou sobre o pênalti, né? Foi um pênalti claro e ele hesitou em marcar. Agora todo jogo vai ser eu xingando pela escala anteriormente e chiando pela escala anteriormente e reclamando após o jogo. É verdade, né? O Edminho deixou claro sua insatisfação, tanto dele quanto da diretoria do Goiás, nas 2 últimas partidas onde o Verdão foi prejudicado, né? Tanto contra o Flamengo, na Serrinha, quanto também diante o Red Bull Bragantino, lá no interior de São Paulo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre mais uma declaração do Edminho Pinheiro, né? Um Goiás claramente, mais uma vez, sem critério nenhum, né? Sem força nenhuma. Acho que deve ser a expressão correta também, porque não tem força nenhuma nos bastidores, já havia reclamado no jogo anterior, e na partida seguinte a CBF deixa claro, né, não estamos nem aí para vocês, né, que coloca um árbitro que apitou mais Série C e D nesse ano de 2022 do que propriamente a Série A. Beleza, o cara pode estar em evolução, mas um nível de exigência, um time que já vem pegando no seu pé, acho que poderia ter um pouquinho mais de cuidado, né? Trata o futebol com muito amadorismo, sendo que tem muitas responsabilidades e muita grana também envolvida nesse jogo. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma novidade que ficou à disposição do técnico Jair Ventura nesse último jogo, né, contra o Bragantino na 27ª rodada da Série A, que foi o centroavante, o Breno Herculano, jogador de 23 anos de idade, uma das contratações mais estranhas, acho que dos últimos anos dentro do Goiás, mas uma aposta claramente da diretoria alviverde, que pela primeira vez, desde quando foi contratado, ficou aí no banco de reservas. Sua última atuação, né, como profissional aconteceu ainda lá com a camisa do Aimoré, na primeira fase de mata-mata da Série D, lá no dia 30 de julho, né? Inclusive foi titular no jogo dentro de casa. Agora ficou à disposição, inclusive até chequei um pouco mais a respeito dos bastidores com o meu parceiro Vitor Pimenta, lá do Mais Goiás. Valeu demais o camarada aí, faz um belo trabalho, inclusive, recomendo você seguir ele lá no Instagram, e ele confirmou comigo que, assim, desde quando foi contratado pela diretoria alviverde, sempre treinou no time principal. E agora, né, após os desfalques nessa posição muito carente, tanto de qualidade quanto de quantidade, que são as pontas do Goiás, né, sem o Dadá Belmonte, sem o Vinícius, sem também o Apodi, acabou que o Breno Herculano ficou à disposição em um jogo fora de casa, né, o que a cotação, né, de jogadores é bem menor do que se fosse uma partida na Serrinha, inclusive viajando, né, para esse jogo no interior de São Paulo. Não entrou, né, ficou ali apenas à disposição do técnico Jair Ventura, um cara que claramente como uma aposta, 23 anos, não dá para dizer que fez uma boa Série D, porque entrou em campo 15 vezes nesse ano, com um gol marcado, todos esses jogos, né, com a camisa do Aimoré na 4ª divisão nacional, foi titular em grande parte deles, na reta final acabou perdendo um pouquinho de espaço. Não sou contra esse tipo de contratação, sabe? Até porque possivelmente deve ter chegado aí no Goiás com um salário até mesmo inferior a R$5.000 mensais, tá? Não duvido nadinha disso, mas um contrato muito longo, o Goiás contratou ele ali no período que a torcida estava cobrando muito as contratações, então acaba que chega no momento errado, sabe? Isso é um tipo de contratação que você tem que fazer e manter ali escondido e tal, depois que você traz todos os jogadores e aparece no último dia no bid da CBF, aí os torcedores, beleza, entende, né? O Goiás, inclusive, que tem essa característica de trazer jogadores pouco badalados aqui do futebol brasileiro e acabar se destacando, né? Ele que inclusive assinou um contrato longo com o maior do Centro-Oeste, né, até dezembro de 2025, que mostra que a diretoria, certamente ele por parte dos seus analistas, né, já estavam de olho no jogador há alguns anos. Ele que tem passagem nas categorias de base do Flamengo, do Vasco, também do Fluminense, do Resende, do Boa Vista, lá do Rio de Janeiro, no Uberlândia também em Minas Gerais, e começou a sua carreira como profissional em 2020 pelo América Carioca. Passou também no Moura, da 3ª divisão de Portugal, fez um bom campeonato estadual pelo Real Noroeste no ano passado, sendo campeão inclusive do torneio. Em 2021 também no Marcílio Dias, no interior de Santa Catarina, onde começou, né, essa sua carreira no Rio Grande do Sul, agora em 2022 no Aimoré, antes de chegar aqui no Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Breno Herculano, né? Como eu falei para vocês, já vinha treinando entre os principais e tendo essa primeira oportunidade com o Jair Ventura de ficar à disposição do time no principal, né? No banco de reservas nesse jogo fora de casa, muito por conta também dos desfalques, né? Nas beiradas do campo, inclusive o Pedrinho, que já não entrava há um tempão, né? Foi uma disposição também e participou dos últimos minutos nesse empate por 1-1. Quero saber sua opinião sobre o Breno Herculano, se pode ser uma boa alternativa. Na minha opinião, pode ser um bom teste, né, para ele na disputa da Copa Verde.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receberem nossos conteúdos a respeito do time esmeraldino. Vou estar deixando aqui embaixo, aqui na tela final, o nosso vídeo da análise, né, do que foi esse empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino. Inclusive aqui embaixo na descrição também vai estar o nosso canal de cortes e o link do nosso apoiador aqui do nosso canal, que é a Alternativa Bet Shop, vai estar também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!